O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Os 4 evangelhos apresentam 4 diferentes aspectos de Cristo. Mateus mostra o perfeito rei prometido a Israel, por isso está cheio de citações do Antigo Testamento. Ali, a genealogia de Jesus começa em Abraão, o patriarca de Israel, e passa pelo rei Davi. Marcos registra o perfeito servo, humilde e sem genealogia. Lucas apresenta o perfeito homem, cuja genealogia vem desde Adão, o primeiro homem. O Evangelho de João é diferente. Ele revela Jesus como Deus e Criador, e não há uma genealogia, pois ele não tem começo nem fim. Assim como o próprio Evangelho de João, este Evangelho começa na eternidade, no princípio, e termina falando de infinitude, ao revelar que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não seria suficiente para conter esses livros. E como poderia esse planeta conter todas as informações sobre Jesus e o universo que ele criou? Semelhante ao livro de Gênesis, João começa com a expressão no princípio, que na realidade significa antes de tudo. No princípio era o Verbo, pré-existente. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo. Ele não foi criado, ele é o Criador. É importante entender isso para entender o Evangelho. Na primeira epístola, ou carta do apóstolo João, ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Não é suficiente dizer que Jesus nasceu neste mundo. É necessário confessar que ele veio em carne, o que pressupõe sua pré-existência e natureza eterna. Cabe aqui também uma explicação para você entender a expressão vida eterna, sempre que ela aparecer ao longo do Evangelho. Vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. As pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna. Mesmo assim, elas morrerão, ressuscitarão em um corpo tangível e viverão para sempre no lago de fogo. Nenhum de nós é eterno, apenas Deus. Todos nós fomos criados para nunca mais deixarmos de existir. O que significa que temos, por natureza, uma vida perpétua, mas não eterna. No versículo 4 do Evangelho de João, no capítulo 1, diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Além de criador e sustentador de todas as coisas, Jesus é também a origem e a autoria da vida. Seja ela a vida natural, que todos os seres vivos têm, ou a vida eterna, um privilégio apenas dos que nascem de novo. Se você buscar pela expressão vida eterna em uma Bíblia digital, aprenderá que a vida eterna é uma dádiva, ou seja, você a recebe de graça, não por seus esforços, que é algo que você pode saber agora mesmo se tem ou não, que a vida eterna está em Jesus, e agora vem a parte mais surpreendente, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, você não pode ter vida eterna independente de Jesus, porque a vida eterna é uma pessoa, é Jesus. Você tem a vida eterna? Você tem Jesus? Nos próximos 3 minutos, a luz vem ao mundo. Visite www.3minutos.net.